Testamento de Gugu vira alvo de disputa na justiça. Companheira quer herança. Apurando os fatos. O testamento de Gugu Liberato, 1959 a 2019, virou alvo de uma disputa na justiça. A mãe dos filhos do apresentador, Rose Miriam de Matheus, quer ser reconhecida como herdeira, acionou o escritório Nelson Williams e Advogados Associados, de São Paulo, para cuidar de seus interesses. O primeiro passo dela será comprovar a união estável de 19 anos com o companheiro. A decisão da briga judicial começou com a leitura do testamento. Em documento feito em 2011, o apresentador deixou seus bens, quase em sua totalidade, para os filhos João Augusto, Marina e Sofia. Aparecida Liberato, irmã de Gugu, foi nomeada como inventariante e curadora legal das gêmeas. Após ser aberto o testamento de Gugu, assinado por ele em 2011, a herança deixada pelo apresentador foi destinada em 75% para os 3 filhos João, Sofia e Marina, gêmeas, e 25% entre os sobrinhos. Rose, a mãe de João e das gêmeas, não foi mencionada nem como curadora legal das meninas que ainda não têm idade legal para assumir os bens. Irmãos e outros familiares de Gugu dizem que uma disputa judicial colocaria Rose contra seus próprios filhos. Pessoas próximas à família afirmam que os dois eram apenas amigos e por isso ela não teria direito a nada. Rose, no entanto, nega essas alegações e comenta, inclusive, que o apresentador depositava semanalmente um valor na conta da companheira que vivia nos Estados Unidos com os filhos. Toda segunda de manhã ele depositava no banco que eu precisava para me manter, revelou. Em entrevista à coluna de Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo desta sexta-feira, 20, Rose Miriam Souza de Matheus explicou que vai contestar a decisão, pois mesmo não tendo oficializado a união os dois viviam juntos há anos. Caso ela ganhe a causa, passará a ter direito sobre a metade da herança do apresentador. A companheira de Gugu esclarece que não pretende entrar em choque com a família de Gugu, apenas quer fazer valer seu direito e que assim que receber parte da herança, na mesma hora doará aos filhos. A médica diz que nunca questionou o tamanho do patrimônio de Gugu e só pensa em ficar com o necessário para viver. Não quero nada para mim. É tudo deles. Eu só vou viver de usufruto para poder me manter, disse. Após a leitura do testamento, Rose procurou o escritório de advocacia e assinou uma procuração para cuidar do processo da herança. De acordo com a assessoria da família Liberato, a médica foi avisada de que tal fato poderia ocasionar problemas ao espólio, por isso, redigiu uma carta de próprio punho, revogando e retirando a representação do advogado Nelson Williams. Em uma reviravolta do caso, Rose voltou a procurar o defensor e o contratou novamente para a disputa pela herança. A informação foi confirmada pelo escritório Nelson Williams e advogados associados ao Notícias da TV. A viúva de Gugu Liberato contratou os advogados Nelson Williams e João Vinícius Mansur para cuidar do inventário e dos bens da família. Rose vivia com o apresentador, com quem teve 3 filhos. As gêmeas Sofia e Marina, de 15 anos, e João Augusto, de 18 anos. Os advogados representam a viúva e as filhas menores do casal, disse em comunicado enviado pela assessoria de imprensa. O testamento não somente entrou no alvo de uma disputa familiar como virou o caso de polícia. A reportagem, o advogado Nelson Williams deu detalhes sobre o fato da mãe dos filhos do apresentador ter se arrependido da carta de próprio punho. A senhora Rose se sentiu enganada e não representada por esse advogado Dr. Carlos Eduardo Farnese Regina, o advogado da família Liberato, inclusive já fez um boletim de ocorrência em relação a isso pelos constrangimentos. Ela queria ser reconhecida por sua união estável, que é a realidade. Com Gugu vivo, ela era a companheira/esposa dele. Com Gugu falecido, é a viúva, disse o defensor. Por ser advogado da família do Gugu, entenda-se irmãos, este disse que isso não seria possível e que ela deveria esquecer isso. Então, ela rapidamente percebeu que, na verdade, ele estava advogando interesses alheios aos seus e de seus filhos.
Ele já sabia que Rose Miriam quer o reconhecimento de união estável e, com isso, transferir todos os direitos decorrentes aos seus filhos com Gugu, ficando apenas com parte do usufruto, completou Williams. A defesa deve agora parar o inventário até que seja resolvida a questão da união estável. Segundo o advogado, o valor do patrimônio do apresentador não foi revelado. É uma caixa preta. Nem ela, Rose, nem os filhos sabem, contou. Quando a companheira do comunicador conseguir vitória na justiça, ela terá direito à metade da herança. O restante dos bens seguirá o destino que Gugu definiu em testamento. Dos outros 50%, será 50% para os herdeiros necessários e a Rose concorre como herdeira junto com os 3 filhos do casal. Sobre os 50%, dos 50% obedecerá o que está no testamento, que consta 25% para cada filho do casal e 25% para 5 sobrinhos. Lembrando que Rose já irá passar toda a parte dela para os filhos, ficando apenas com os usufrutos, finalizou o advogado. Em entrevista para Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, Rose falou sobre a decisão de disputar pelo reconhecimento da união estável. Qualquer mulher no meu lugar faria isso. Está parecendo que é uma briga. Mas não é. Eu tenho todo o direito de me colocar no meu lugar, infelizmente, na condição de viúva. A própria família dele estava cansada de nos ver juntos, há 19 anos. Eu chamava ele de anjo. Nunca tive outro homem a não ser ele. Há pessoas que não querem aceitar a minha união estável com Gugu. Nós sempre fomos uma família. Marido e mulher, mãe e pai de 3 filhos. Só isso. É tão óbvio. Tenho inúmeras provas disso, declarou a companheira do apresentador. De acordo com a médica, ela e os filhos se mudaram para Orlando, nos Estados Unidos em 2015. O apresentador viajava com frequência para lá. Antes disso, no Brasil, eles viviam em endereços diferentes. Mas nós sempre fomos uma família. A gente sempre se amou. Sempre fomos pai e mãe dos mesmos filhos, íntimos um do outro. O fato de ele morar em uma casa e eu na outra não significa nada, mesmo porque o Gugu gostava de silêncio, entendeu? E ele continuava a vida dele, no escritório dele, na casa dele, no cantinho dele, explicou ela. Nessa primeira declaração após a morte do companheiro, Rose falou sobre a situação dos filhos. O Gugu morreu na nossa casa. As crianças estão muito abaladas porque eles viram o pai morrendo no chão. Foi trágico. Ele faleceu nos meus braços praticamente, contou. A assessoria de imprensa da família Liberato enviou o comunicado sobre o posicionamento de Rose Miriam e as declarações para a Folha de São Paulo. Leia a íntegra. A entrevista pegou a todos de surpresa, visto que hoje, 20/12, completa apenas um mês desde o acidente sofrido por Gugu Liberato em sua casa em Orlando, na Flórida. Nenhum familiar de Gugu sabia que Rose Miriam estava no Brasil. Para todos, ela estava em casa, ao lado dos filhos, oferecendo todo o apoio necessário. O que causa extremo espanto à mãe e irmãos de Gugu, e é considerado problema maior e inadmissível, é o fato dos 3 filhos terem ficado nos Estados Unidos sem a mãe ou qualquer parente, principalmente num momento como este quando, segundo a própria Rose Miriam declarou, as crianças estão muito abaladas porque eles viram o pai morrendo no chão. Foi trágico. Ainda mais sério e triste é o fato dos filhos de Gugu, João Augusto, Marina e Sofia também desconhecerem o paradeiro da mãe. Rose Miriam saiu de casa na segunda-feira, 16/12, sem comunicar a ninguém sobre sua viagem, deixando apenas uma mensagem de WhatsApp, informando a um funcionário que iria para um retiro e retornaria na quarta-feira, 18/12. Até a presente data, ela não voltou para casa. Nossa prioridade é o bem-estar e segurança dos filhos, João Augusto de 18 anos, Marina e Sofia, de 15 anos. Neste momento de extrema dor isso é absurdo. Qualquer informação sobre a herança dos filhos, deveria ser discutida somente com eles. Trata-se de um assunto familiar e existe sigilo judicial visando a proteção dos menores. Não temos nada mais a declarar. O apresentador sofreu acidente doméstico em 20 de novembro, na casa de Orlando. A morte foi confirmada 2 dias depois. Ele caiu de cerca de 4 metros em sua casa quando fazia um reparo no ar-condicionado.
Seu velório comoveu o Brasil desde as primeiras horas do dia 28 de novembro, na Assembleia de São Paulo, a Alesp. No dia seguinte, um cortejo em carro aberto levou o corpo até o cemitério Getsemane, onde ele foi enterrado sob aplausos. Se é novo por aqui, e ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, ativa o sininho, e nos vemos no próximo.